boa noite a todos. Hoje é 4 de maio de 2023. O Grupo de Conjuntura está reunido novamente. Aqui estão presentes Margarida Gutierrez e Caio Prates. E o tema para discutir hoje tem sido uma certa reaceleração do nível de atividade que a gente está observando no primeiro trimestre deste ano. Tem tido algumas surpresas eh, nestes, nestas últimas semanas, com novas informações, novos pontos de vista, e a gente está reexaminando nossas avaliações sobre o nível de atividade, não? O que a gente esperaria para este ano. Então, o Caio, você poderia então colocar o tema e as tuas considerações? Tá certo, obrigado, Liz. É o seguinte, os dados de nível de atividade em fevereiro, que foram conhecidos só agora, acabaram surpreendendo muito positivamente. Quer dizer, eles, inclusive, estão começando a desencadear uma revisão para cima das projeções de crescimento, que eu acho que vamos prosseguir nas próximas semanas, tudo indica. Desses indicadores divulgados, primeiro nós tivemos os indicadores setoriais mensais que o IBGE divulga, indústria, comércio e serviços, e depois vieram os indicadores que são estimativas do PIB em base mensais, né, que funciona como prévia do PIB que o IBGE divulga a cada trimestre, na verdade, que é o resultado oficial do PIB. Esses indicadores, esses PIBs em bases mensais são divulgados pelo Banco Central, o IBCBR, e pelo IBRE-FGV, que é o monitor do PIB. São as duas estimativas que se usa mais de PIB mensal. O que esses dados estão nos dizendo sobre o estado atual da economia e o que a partir daí a gente pode pensar aí como perspectivas para o ano, especular um pouco sobre isso. Em relação a esses indicadores que eu chamei de setoriais do IBGE, o único resultado negativo é o dado mensal, estou pegando o dado mensal de fevereiro, que foi a grande surpresa, e comparando com janeiro. Depois eu falo de uma coisa mais geral do trimestre e tudo mais. O dado mensal de fevereiro, o único que veio negativo, leve negativo, foi o dado da indústria, desses indicadores setoriais que o IBGE divulga mensalmente, que é uma queda de 0,2. Mas o comércio varejista, no conceito ampliado, ele cresceu 1,7 e serviços 1,1, sempre na comparação contra o mês anterior, que no caso janeiro. E que são crescimentos para um único mês bem expressivos, na verdade. Mas quando a gente olha para esses indicadores que procuram replicar o PIB em bases mensais, que a surpresa, de fato, aí se torna grande. Quer dizer, fica muito mais claro isso que eu estou querendo dizer dessa surpresa em relação ao comportamento da atividade econômica. Esses indicadores do PIB bases mensais, eles usam como insumo esses dados de indústria, comércio, serviços que o IBGE divulga, eles saem depois desses indicadores, e também usam outras informações, mercado de trabalho, etc. É um conjunto mais amplo de informações. E esses dois indicadores que eu me referi mostraram um crescimento extraordinariamente elevado no mês de fevereiro na comparação com janeiro. O IBCBR, calculado pelo Banco Central, né, o PIB calculado pelo Banco Central, mostrou um crescimento de 3,3% em relação a janeiro, e o IBCBR foi divulgado na sexta-feira, e o PIB calculado pelo IBRE-FGV, que chama o monitor do PIB, foi divulgado ontem, mostra um crescimento de 2,5% na comparação com janeiro. Se a gente olhar como é que esse PIB mensal vinha sendo, os resultados que vinham nos últimos meses, pegando aí os índices mensais, o ajuste sazonal, tanto do divulgado pelo Banco Central quanto divulgado
pelo IBRE-FGV, eles iam mostrando uma trajetória parecida, que era o quê? Um quadro de virtual estagnação a partir do terceiro trimestre, nesses índices mensais com ajuste sazonal, mas com uma estagnação com um viés de queda. E foi assim até janeiro, na verdade. A gente tem uma descontinuidade, uma elevação enorme, brusca, em fevereiro. Então, esse é o quadro que a gente tinha. É, esse quadro que a gente tinha até janeiro, ele vinha, ele parecia que ele estava indicando, né? Pelo menos era uma análise que se fazia, eu pessoalmente fazia, defendia no nosso grupo isso, que as condições financeiras restritivas, e aí eu não me refiro apenas à Selic elevada, mas todas as taxas de juros de mercado que precificam a Selic em diferentes prazos, muitíssimo elevadas, e essas condições financeiras restritivas parecia que o comportamento do PIB de terceiro trimestre para cá estava indicando que elas estavam começando a preponderar claramente sobre os fatores de expansão da atividade econômica, fatores exógenos, vamos chamar assim, fatores que não afetados ou muito pouco afetados pela política monetária. Então, parecia que nesse jogo entre os fatores exógenos, expansionistas e as condições financeiras restritivas, nos últimos meses, as condições financeiras restritivas estavam prevalecendo e isso explicaria o que estava acontecendo até janeiro. Então, esse era o quadro que a gente tinha. Quando a gente olha, então, nesses fatores que eu estou chamando de exógenos, a gente tinha no ano passado, basicamente, expansão fiscal e o efeito grande de reabertura da economia, que impulsionou muito o setor de serviços, e junto com isso também consumo das famílias, pelo lado da demanda. E a gente tinha esse fator, e esse ano a expectativa de que os fatores exógenos por excelência sejam um crescimento muito forte da agropecuária, que está sendo estimado aí, puxado pela safra de soja, está estimando um crescimento de 20% da produção de soja no país esse ano, e a produção agropecuária no PIB, de um modo geral, os analistas estão projetando alguma coisa em torno de 7% de crescimento, contra uma pequena queda no ano passado. Então, seria uma mudança grande nesse sentido. Além disso, tem a questão do forte expansão, enorme expansão dos gastos públicos esse ano. A Margarida depois vai retomar esse ponto. E junto com esses dois fatores, a agropecuária e a forte expansão do gasto público, nós temos ainda um quadro de resiliência do mercado de trabalho, ainda com sinais leves na ponta de enfraquecimento, mas ainda leves. Predomina um quadro de mercado de trabalho forte. Enfraquecimento, no caso, eu estou me referindo mais aos dados da PNAD, não do CAGED, que mostram esse enfraquecimento na margem. O que se tem, então, é um quadro que, se a gente olhar para os dados que foram divulgados tanto pelo Banco Central quanto pela FGV, as estimativas próprias do PIB mensal, é que com esses dados agora de fevereiro, se a gente olhar as taxas de crescimento em 12 meses contra 12 meses, o que a gente teve? A gente fechou o ano passado, nessa comparação 12 meses contra 12, com um crescimento do PIB no ano passado de 2,9%. Surpreendentemente, o crescimento nas duas medidas, nessas duas estimativas que estou me referindo, esse crescimento nessa métrica de 12 meses subiu, quando a gente estava esperando um declínio gradual a partir do final do ano passado, né? No caso
do monitor do PIB da FGV, o PIB de 12 meses encerrados em fevereiro subiu de 2,9 no ano passado, dezembro, para 3,2 agora em fevereiro, e no IBCBR parecido, subiu para 3,1, nessa métrica 12 meses contra 12. Então, nessa métrica tem uma... Então, não tem só a coisa pontual muito forte de fevereiro, mas eu estou pondo isso num contexto mais amplo, de uma comparação de 12 meses contra 12, mostrando que há uma reaceleração da taxa de crescimento por essa métrica de 12 meses. Quando se olha para o carregamento estatístico desse início de ano, o que eu estou querendo dizer? É pegar o PIB médio do primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, que a gente tem, comparar com o PIB médio do ano passado e ver qual seria o crescimento do PIB esse ano na hipótese de estagnação na margem. Ou seja, se o PIB médio de março a dezembro ficar igual à média janeiro e fevereiro, quanto isso daria de crescimento do PIB em 2023? Nessa hipótese via carregamento estatístico, estagnação na margem. Daria, pela série de cônjuge sazonal do monitor, daria um crescimento de 1,4 do PIB. Pela série do Banco Central, do IBCBR, daria um crescimento de 1,6. Então, com um crescimento nulo na margem a partir de agora, a gente estaria com o PIB aí nesse intervalo entre 1,4 e 1,6, segundo as duas estimativas disponíveis que eu estou citando. Então, isso por si só já aponta, a gente tem que avaliar isso, se é realista supor essa estagnação na margem, mas eu quero dizer, o primeiro ponto que eu estou querendo destacar é que com esse crescimento nulo na margem, a gente já ficaria, se isso se confirma, a gente ficaria bem acima do consenso de mercado captado pela pesquisa Focus do Banco Central semanalmente, que agora, na última, chegou a 1% de crescimento. Em geral, estava até agora com em torno de 0,9, um pouquinho acima de 0,9. Agora, na última, subiu para 1. Mas o carregamento estatístico aponta para uma coisa entre 1,4 e 1,6, dependendo desses dois PIBs que eu estou trabalhando, né? Dessas duas estimativas de PIB que eu estou trabalhando. Claro que a grande questão é o que é mais provável? É esse quadro de estagnação na margem, ou que daria esse crescimento, ou a gente ter, eventualmente, um PIB médio no período março-dezembro inferior a esse do início do ano, que eu acho que ainda é o cenário da maioria dos analistas, e aí ficaria abaixo desse intervalo 1,4, 1,6, ou um PIB eventualmente maior do que um pouco acima da média do primeiro bimestre no período março-dezembro. Então, nós temos essas são as três possibilidades para a gente avaliar. Em relação essa evolução do PIB daqui para frente, e diga-se de passagem, também se aplica a mesma questão para a discussão da inflação daqui para frente, eu diria que nós temos forças atuando claramente em direções opostas. Nós temos do lado restritivo as condições financeiras. E condições financeiras eu não estou me referindo simplesmente à taxa Selic, como muita gente foca muito na Selic, toda a pressão política para reduzir a Selic. Na verdade, o que importa para a atividade econômica não é a Selic, mas o impacto da Selic ele é mediado pelo seu impacto na curva de juros. É a curva de juros que importa para a atividade econômica, essencialmente. Então, essa visão de focar excessivamente na Selic é, na verdade, uma visão equivocada. A ideia de que reduzindo a Selic a economia cresce mais depende de como é que isso rebate na curva de juros, essencialmente. Por que a curva de juros? Porque o impacto da atividade econômica via juros, a curva de juros
é que é a principal referência para o custo do crédito. A estimativa do Banco Central é que apenas 20% do crédito é diretamente dependente, indexado à Selic. Então, boa parte do crédito da economia depende do comportamento da curva de juros, das taxas de juros de diferentes prazos, que precificam, no fundo, a Selic à frente. Segundo ponto é que a curva de juros que define o custo de oportunidade entre deixar o dinheiro aplicado ou gastar. Então, a curva de juros muito altos eleva o custo de oportunidade de haver gasto das empresas, investindo, das famílias consumindo, etc. O terceiro ponto é que a curva de juros muito altos, eles funcionam, eles reduzem os lucros esperados trazidos a valor presente, porque são esses juros mais longos que são utilizados para descontar os lucros futuros para trazer a valor presente. Então, para todos esses fatores que afetam a atividade dependem da curva de juros, não da Selic. Essencialmente, esse é um ponto que deveria ser óbvio, mas pelo debate que a gente vê no Brasil, a gente percebe que não é, dada a natureza primária da pressão política para reduzir a Selic, como se fosse a opção entre crescer e não crescer, etc. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter presente. Agora, não há dúvida que as condições financeiras atuais são muito restritivas. E isso tem a ver, claro, com o momento que a gente está vivendo do Banco Central estar atuando para desinflacionar a economia, perseguir a meta de inflação e tudo mais. Do outro lado, dos fatores exógenos que me referi, a agropecuária, o crescimento, ou o fortíssimo aumento do gasto público previsto para esse ano, etc., queria fazer alguns poucos comentários antes de passar para a Margarida. Em relação à agropecuária, há, de fato, um crescimento esperado muito forte. Aliás, ele foi a principal razão do bom. A safra começou a ser colhida, de fato, em fevereiro. A de soja, em particular, que vai ser o carro-chefe disso tudo. E não é por acaso que fevereiro deu um salto na atividade econômica. Mesmo serviços, o que cresceu mais foi transporte de carga, também ligado já ao início da safra recorde, etc. Então, a gente tem todo um efeito do agropecuária, que é um efeito não só pelo aumento da produção de grãos e tudo mais, mas pelo encadeamento para frente e para trás disso. Então, tem todo um efeito na economia ligado à produção física maior de produtos agropecuários. Agora, um ponto que frequentemente é negligenciado e que vai jogar contra, vai amortecer esse fator, essa contribuição expansionista da agropecuária, é a questão preço, que os preços dos produtos agropecuários definem, junto com as quantidades produzidas, determina a renda da agropecuária. E os preços estão em forte queda. Se a gente pegar, por exemplo, o IPA agrícola, o último que saiu ainda é o de março. Em 12 meses, houve uma deflação de quase 7% dos preços agropecuários. Então, isso, um efeito indireto da agropecuária, um efeito direto é esse, aumento da produção e o efeito do encadeamento para frente e para trás disso. O efeito indireto tem a ver com a renda da agropecuária. E esse efeito, nesse ano, tem um fator fortemente atuando contra, que é os preços. Só para efeito de comparação, em 2021, por exemplo, que a produção agropecuária cresceu praticamente zero, o PIB agropecuário cresceu em termos nominais 55%, enquanto que o PIB total, nominal, cresceu um pouquinho menos de 17%. PIB nominal, estou me referindo. E esse crescimento da renda agropecuária em 2021, mesmo com a produção agropecuária tendo crescido praticamente zero, foi fundamental para o crescimento em 2021, porque ele acaba rebatendo na economia, esse aumento de renda da agropecuária acaba pelo interior do país todo, acaba rebatendo em consumo das famílias, acaba rebatendo no investimento, na produção de bens de capital para a agricultura, e tem efeitos indiretos, de todo modo, que vão aparecer em outros lados da economia que não estritamente
no crescimento da agropecuária. Esse tipo de efeito que aconteceu pesadamente em 2021 não vai acontecer, vai jogar ao contrário, vai amortecer o efeito do crescimento da produção física esse ano, que é o comportamento desfavorável dos preços. Então, isso é um fator que tem que ser levado em conta. Agora, a questão do efeito expansionista do gasto, eu vou deixar para a Margarida, e isso é inegável que nem apareceu ainda no primeiro trimestre, ela vai tratar disso. Esse é um efeito muito grande, a gente tem que ver. Será que as condições restritivas financeiras vão neutralizar o efeito líquido vai ser sobre a atividade econômica vai ser neutralizado pelas condições financeiras, esse efeito fortemente expansionista do gasto público? A ver, não sabemos. Tá. Então, esse é o ponto. Para encerrar, então, uma frase, eu diria que nós temos esse ano um quadro, sem dúvida, de desaceleração em relação ao ano que vem, mas talvez uma desaceleração bem menos intensa do que a gente imaginava antes. O que eu acho que me parece certo é que, olhando para o lado da oferta, serviços vão crescer bem menos que o ano passado. O ano passado eles cresceram um pouco acima de 4, esse ano provavelmente vão crescer um pouco abaixo de 2. O consumo das famílias tem andado muito em linha com o serviço, até porque a maior parte do consumo das famílias hoje é de serviços, não de bens. E o consumo das famílias deve recuar, também cresceu mais de 4 no ano passado, deve cair para um pouco abaixo de 2 esse ano, ou perto de 2. A indústria deve continuar patinando, com um crescimento próximo de 0, provavelmente. A agropecuária deve ter esse crescimento que eu me referi de 7. Então, a gente tem um quadro, uma mudança na composição e um viés de desaceleração. Agora, à primeira vista, um cenário que é aquele cenário sugerido pelo carregamento estatístico de estabilidade na margem do PIB mensalizado, não me parece fiável. Não quer dizer que é isso que vai acontecer, mas ele é plausível. E aí ele levaria, só ele, mesmo sem crescimento adicional, que pode vir do gasto público, a depender, ele já levaria o crescimento a um nível muito bem acima do que está sendo hoje o chamado consenso do mercado. Então, é isso que eu gostaria de comentar. Margarida, você poderia complementar, então, os pontos do Caio? Então, fazendo uma rápida complementação a essas coisas que o Caio colocou, essa perspectiva, ou essa surpresa positiva que todos os analistas tivemos, inclusive nós, com relação ao nível de atividade econômica, ela também se expressa no mercado de trabalho. Então, a pesquisa do CAGED, que mede o emprego formal, que é aquele emprego de melhor qualidade, né, com carteira de trabalho assinada, para o mês de março, ela surpreendeu bastante positivamente, né? Então, no período janeiro-março, foram contratados quase 530 mil novos empregos formais. Apenas no mês de março, quase 200 mil, né? Que é mais ou menos, inclusive o mês de março, desse ano, é bem superior ao mês de março do ano passado. Então, a gente vê aí uma resiliência do mercado de trabalho que certamente está aí como um dado adicional para falar de perspectivas para esse ano, do nível de atividade, muito mais promissoras do que aquelas que a gente imaginava no final do ano passado e mesmo no início desse ano. Uma coisa interessante é que a maior parte desses empregos formais foram criados no setor serviços, né? E depois um pouquinho menos na indústria. O comércio demitiu liquidamente pessoas. Um outro dado que também chama atenção e que vai chamar muito mais atenção ao longo do ano são os dados fiscais, né? Então, o impulso fiscal que já tem no primeiro trimestre já aparece nos números, e é nada comparável ao que ainda vem por aí. Então, o gasto primário do governo central, por exemplo, já cresceu janeiro, março, 1,1% acima da inflação. A previsão para o ano todo é um gasto muito superior a isso. Então, já em outras estatísticas, né? Prevê-se pela lei orçamentária que o gasto primário, PIB, do governo central vai fechar em 19,1%, quando no ano passado ele fechou em 18,3%. Então, a gente tem aí um impulso fiscal muito importante que certamente vai contribuir para a maior intensidade, vamos dizer assim,
do nível de atividade econômica projetado para esse ano. Então, acho que a pesquisa Focus, de fato, parece que ainda está muito pessimista em relação ao que a gente pode ter esse ano. São essas as colocações que eu queria fazer. Caio, você gostaria de alguma pequena complementação? Não, vamos ficar por aqui, né? Tá, ok. Então, vamos ver então se essas surpresas, como o Caio e a Margarida estão colocando, como que elas se desdobram nas próximas semanas, nos próximos meses, e ver os efeitos que elas vão ter nas análises que a gente tem, que a gente faz para o andamento da nossa economia. Tá? Então, a gente se encontra em outra oportunidade. Um abraço para todos. Tá? Boa noite.